No ano de 538, a Península Itálica era palco de um dos conflitos mais duros e prolongados da Antiguidade Tardia. A Guerra Gótica, travada entre o poderoso Império Bizantino de Justiniano I e os ostrogodos, que governavam a Itália desde o final do século V. A figura central desse conflito era o general Belisário, um dos maiores estrategistas militares da história bizantina. Após conquistar Roma em 537 e resistir bravamente ao contracerco ostrogodo, Belisário deu início a uma série de operações destinadas a consolidar o controle bizantino sobre a península. Essa fase da guerra foi marcada por uma sequência de cercos prolongados, nos quais o avanço era obtido passo a passo, cidade a cidade, numa guerra de desgaste. É nesse contexto que se destacam o cerco de Urbino e o cerco de Urbineto, ambos ocorridos em 538, antes que as atenções se voltassem para um alvo ainda mais importante, a fortaleza de Álcimo. Após garantir a segurança de Roma, Belisário dirigiu sua atenção para o interior da Itália Central. A cidade de Urbino, localizada em posição estratégica nas colinas da região das Marcas, tornou-se seu alvo. Apesar de não ser tão poderosa quanto cidades como Ravenna ou Mediolano, Urbino possuía muralhas robustas e era um ponto de apoio fundamental para os ostrogodos. Belisário, com sua habitual prudência, não arriscou ataques direto contra as defesas. Em vez disso, aplicou uma estratégia de bloqueio, cercou a cidade e cortou as rotas de suprimento e aguardou que a fome e o desespero minassem a resistência interna. Com o passar das semanas, a escassez de alimentos enfraqueceu os defensores. A população civil sofreu intensamente e a moral da guarnição caiu. Por fim, sem perspectivas de socorro externo, Urbino rendeu-se aos bizantinos. Essa vitória, embora obtida sem combates sangrentos, foi de enorme valor estratégico. Ela demonstrou mais uma vez a eficácia das táticas de Belisário e serviu como golpe moral contra os ostrogodos, que viam seu domínio sobre a Itália se esfarelar diante da pressão bizantina. Ainda em 538, pouco depois da queda de Urbino, os bizantinos marcharam contra outra cidade fortificada, Urbineto. Assim como Urbino, essa cidade tinha importância estratégica, pois controlava rotas locais de comunicação e abastecimento. Os ostrogodos, conscientes da importância de manter essas fortalezas, resistiram com firmeza. No entanto, a situação era semelhante à de outras cidades sitiadas naquele ano, isoladas, sem apoio suficiente do exército principal de Vitíges e enfrentando a habilidade logística de Belisário. Os defensores encontravam-se cada vez mais pressionados. Belisário manteve a mesma estratégia que se mostrou eficaz em Urbino: cerco prolongado, desgaste econômico e psicológico, até forçar a rendição. Com o tempo, Urbineto não teve escolha senão se render. A queda de Urbineto, em sequência a de Urbino, consolidava a penetração bizantina na Itália Central e abria caminho para ofensivas ainda maiores. Para os ostrogodos, tratava-se de mais uma perda irreparável, que enfraquecia sua rede de defesa e minava o moral de suas tropas. Tanto Urbino quanto Urbineto podem parecer episódios menores se comparados ao cerco de Roma ou às futuras operações contra Ravenna. Mas é justamente nesses cercos menores que se percebe a maestria estratégica de Belisário. Cada vitória, mesmo que limitada, tinha efeito multiplicador, que cada vez mais isolava os ostrogodos, dificultando sua coordenação. Aumentava a confiança bizantina e o prestígio de Belisário, e gerava propaganda favorável ao Império Bizantino, mostrando que Justiniano estava cumprindo sua promessa de restaurar o antigo território romano no Ocidente. Além disso, esses cercos eram uma escola prática para o exército bizantino, que aprendia a lidar com as dificuldades do terreno, da logística e da guerra prolongada em território hostil. Com Urbino e Urbineto em mãos, Belisário havia garantido 2 pontos estratégicos no centro da península,
Mas a guerra estava longe de terminar. O próximo grande desafio seria o cerco de Aushimo, uma das mais resistentes fortalezas ostrogodas na região. Diferente das rendições relativamente rápidas de Urbino e Urbineto, Aushimo prometia um confronto mais duro, prolongado e sangrento. Ali, os godos fariam de tudo para resistir, transformando a cidade em um verdadeiro bastião contra o avanço bizantino. Esses cercos, ambos em 538, foram passos fundamentais na lenta, mas firme reconquista bizantina da Itália. Belisário demonstrou sua habilidade em evitar batalhas custosas, preferindo usar a paciência e a logística como armas tão poderosas quanto espadas e lanças. Essas vitórias abriram caminho para novos confrontos, preparando o palco para uma das mais difíceis campanhas da Guerra Gótica. No próximo episódio, vamos explorar em detalhe o cerco de Aushimo, onde os bizantinos enfrentariam uma resistência muito mais obstinada e teriam de empregar todos os recursos disponíveis para vencer. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!